Oi, galerinha do nono. Esse nosso vídeo, né, o primeiro da semana, mas na verdade o último antes da nossa atividade avaliativa do bimestre, certo? Então nós vamos fazer assim, uma pequena revisão, assim vai ser um vídeo de dicas, nós vamos chamar a atenção aqui para algumas coisas que vocês precisam ficar atentos para essa atividade, certo? Primeiro o tema, né, o assunto, a matéria que vai cair. Período simples e composto, né? Atenção no período composto por coordenação, tá? E no início nós falávamos de, antes de classificar os períodos propriamente ditos, nós recordamos, né? Frase, oração e período, lembrando que frase é tudo aquilo que a gente fala que tem um sentido, pode ser uma única palavra, né? Pode ser uma interjeição, é tudo que a gente fala e que tem um significado, certo? Isso é frase. Oração. Para que seja uma oração, nós precisamos da presença de um verbo. Não existe oração sem a presença de verbo. Então tem que ter um verbo para ser considerado uma oração. E uma oração, por sua vez, ela é um período simples. Né? Uma oração pertence a um período simples. Para que seja período composto, a gente tem que ter duas ou mais orações e, portanto, a gente tem que ter dois ou mais verbos presentes ali naquele período para que ele seja um período composto. Nos períodos compostos, nós vamos ter dois tipos de períodos compostos. Períodos compostos por coordenação e períodos compostos por subordinação. Embora a gente tenha já falado de todos eles, nessa atividade nós vamos falar dos períodos compostos por coordenação. Tá? O que é o período composto por coordenação? Nós vimos a quantidade, né, de coordenadas. São 6 tipos de orações coordenadas. As coordenadas em relação às subordinadas eu quero que vocês saibam o conceito dela, não a classificação de todas as subordinadas, tá? As coordenadas são orações que elas estão ali justapostas, né? Vamos pegar assim, a ideia de duas orações, por exemplo, tem a principal e tem a outra coordenada. A coordenada, ela não completa sentido da principal, ao contrário da subordinada. A subordinada tem esse papel, ela completa a principal. A principal faz ali uma pergunta através do verbo que na subordinada que eu tenho a resposta. Na coordenada não é bem assim. Elas se completam de alguma forma, mas elas principalmente são independentes sintaticamente. Uma não é o objeto direto da outra, por exemplo, igual existe numa questão de uma subordinada, né? Precisamos prestar atenção em umas particularidades das coordenadas que são o seguinte. Nós temos as orações coordenadas sindéticas e as assindéticas. E o que determina isso é a presença dos conectivos. E o que são conectivos? Os conectivos, gente, são aquelas palavrinhas de ligação. Nós podemos dizer que uma preposição é um conectivo, que uma conjunção é um conectivo, sim. Só que a preposição, ela é um conectivo de palavras. Ela vem ligando o verbo a uma outra palavra, ou um substantivo, por exemplo, a uma outra palavra. É preposição. Já a conjunção é aquela palavrinha que liga dois períodos, tá? Ela sempre vai iniciar, no caso, então, uma oração coordenada, por exemplo. Então, o início da minha coordenada começa com esse conectivo, com essa conjunção. E essa conjunção, ela é muito importante que a gente preste atenção, porque a conjunção, ela vai determinar o significado da minha coordenada. Lembrando que as coordenadas, nós temos 6 tipos de coordenadas. Nós temos as aditivas, alternativas, adversativas, deixa eu até pegar aqui, não esqueci nenhuma, explicativas, conclusivas, acho que eu falei de todas, aditivas, explicativas, alternativas, adversativas, são 6, tá? Acho que falei de todas elas. Então a gente tem que prestar atenção no significado. Aditiva da ideia de quê, gente? Da adição, alternativa, alternância, ou isso ou aquilo. Adversativa, eu tenho uma ideia, uma expectativa na oração principal, mas na minha coordenada existe uma quebra dessa expectativa. Tenho a alternativa, falei, a conclusiva e a explicativa. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessas duas para não existir confusão aqui, tá? Entre a explicativa e a conclusiva, deem uma atenção especial. Se precisar, busquem novamente os vídeos,
tá? Porque elas são passíveis de uma certa confusão. Então, uma atenção especial para todas elas, tá? Vou pedir para vocês refazerem, darem uma revisada aqui nos exercícios que nós fizemos e principalmente nos vídeos, tá bom? Para a gente fazer uma revisão. E aí, na terça-feira, dia 19, é o dia da nossa atividade avaliativa. Então, façam com cuidado, com atenção, e qualquer coisa podem me chamar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.